Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar do assunto que tem agitado a internet, a possibilidade de um tsunami chegar aqui no Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto principal, eu quero então convidá-los a acompanharem a série Adventistas em Busca da Chuva Serôdia, pois eu creio que Deus tem colocado em meu coração que esse é um dos assuntos mais urgentes para os nossos dias. E por isso, nós precisamos entender profundamente a questão do batismo do Espírito Santo, meus amigos. E caso esse não seja um assunto que desperte tanto o seu interesse, então eu apelo que você, meu irmão, e também você, minha irmã, passe a orar a Deus, pedindo que Ele coloque interesse em seu coração para estudar sobre o assunto e também para orar sobre o assunto e a bênção do batismo do Espírito Santo. Então, após esse vídeo aqui, dê uma olhadinha lá abaixo na descrição, porque lá estará o link da playlist da série Adventistas em Busca da Chuva Serôdia. Então, vamos para o nosso assunto. Veja, amigos, acontece que com uma elevação do alerta do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, isso veio a viralizar entre os internautas brasileiros que acabaram ficando assustados com a possibilidade de uma erupção vulcânica provocar um tsunami capaz de atingir o litoral do nosso país. Mas, afinal, de acordo com as expectativas dos especialistas, existem motivos de real preocupação? Bom, de acordo com um estudo publicado pela Universidade Federal do Paraná, essa erupção poderá desestabilizar a encosta daquela ilha e vai então facilitar a ocorrência do movimento de massa no oceano, e isso que causaria os tsunamis. No entanto, o professor da Universidade Federal da Bahia, Guilherme Lessa, ele explicou que a previsão de tsunamis tem chances mínimas de ocorrer nesse caso. E ele disse que esse cenário cataclísmico que foi publicado há muito tempo é, na verdade, algo extremamente hipotético, pois com nenhum dos valores que foram apresentados na pesquisa seria possível apostar que esse fenômeno ocorra. E, segundo ele, está sendo então gerado um pânico desnecessário. E o especialista ele também afirma que o estudo que foi feito considera o deslizamento de 500 quilômetros cúbicos de massa no oceano, e que isso é bem raro de ocorrer. Então, ele conclui dizendo que o nível da maré e a forma de propagação da onda também são impossíveis de se medir, e isso torna a hipótese de tsunami apresentada naquele estudo ser ainda mais difícil de se realizar. Também o autor do estudo, que viralizou na imprensa e também nas redes sociais, o geólogo Mauro Gustavo Filho, ele concorda que estudos mais recentes afirmam que as possibilidades de ocorrer tsunamis são realmente remotas e bem distantes, mas que mesmo assim é preciso ter cuidado. E por isso o estabelecimento de sistemas de alarme pode então possibilitar a evacuação de áreas caso haja necessidade. Mas a pergunta que muitos fazem é: e se o tsunami ocorrer? Bom, caso a combinação das condições indicadas pela erupção seja a necessária para criar um tsunami, é possível sim que ele chegue ao Brasil. E o tempo que ele levaria para chegar em Salvador, na Bahia, seria aproximadamente 8 horas. Bom, meus amigos, embora as chances de tsunamis na costa do nosso país serem realmente raras, na verdade, um fenômeno desse tipo já ocorreu por aqui. Em 1755, quando ocorreu o grande terremoto de Lisboa, o qual foi o primeiro evento do cumprimento da abertura do sexto selo do Apocalipse, capítulo 6, tal terremoto causou então gigantescos tsunamis, e algumas dessas ondas atingiram o litoral nordeste do nosso país. Bom, talvez as chances de haver tsunamis a partir deste vulcão realmente sejam mínimas, e é bem provável que isso não ocorra. Contudo, mesmo que aos olhos dos homens
especialistas, seja bem provável que haja tsunamis e grandes terremotos em nosso país, se referindo aos momentos finais da história desse mundo, o Senhor Jesus disse o seguinte: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Lucas 21, versículo 11. Veja, para aqueles que estudam a profecia e conhecem a cronologia dos eventos finais, não há dúvida alguma de que há muito tempo estamos vivendo no período do tempo do fim. O que agora mesmo estamos, na verdade, prestes de entrar é nos últimos dias, instantes da história deste mundo. E sendo assim, mais do que nunca, as palavras de Cristo fazem todo sentido para nós. Pois mesmo para aqueles que não são grandes pesquisadores das profecias, ainda assim eles conseguem perceber que os 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 já começam a permitir que alguns ventos da contenda, da destruição, passem por entre suas mãos. Portanto, meus irmãos, devemos continuar orando e, na verdade, intensificar as nossas orações para que o Senhor abra o caminho e permita sairmos dos grandes centros urbanos para nos estabelecermos nas áreas rurais. Pois sabemos que mesmo antes que comecem a cair as 7 pragas da ira de Deus, haverá os juízos pré-advento do Senhor. E conforme vemos no livro Eventos Finais, esses juízos têm como objetivo despertar, por intermédio de grandes catástrofes, os seres humanos que estão colocando o seu coração no mundo e nas obras que nele existem, para, enfim, volverem os seus olhos e os seus corações dessas coisas para o Senhor. Diz o Espírito de Profecia: chegou agora o tempo em que, em um momento, podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo de debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 421. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra. Esses elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que, durante anos, têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses a preço de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Eventos Finais, página 25. E sendo que a pena inspirada também diz que as cidades e os portos marítimos, onde se pratica grandemente o pecado, serão os lugares mais afetados por esses juízos, então não podemos e nem devemos deixar de orar e de trabalhar pelo nosso estabelecimento no campo. E, meus irmãos, eu sei e eu também entendo que existem motivos para muitos de nós ainda não podermos sair das cidades, tanto motivos financeiros como questões familiares e etc. Contudo, independentemente de qual seja ou quais são os motivos que nos impedem de deixarmos agora os grandes centros urbanos para irmos ao campo, devemos nos lembrar das palavras de Jesus, as quais são: com certeza, vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidares, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenares a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. E assim acontecerá. Mateus 21, versículo 21. Amigos, embora o milagre possa demorar de acontecer, não podemos deixar de confiar que o Senhor ouvirá nossas orações e abrirá o caminho para cada um de nós. Pois a promessa é que a todos que estão pedindo orientação a fim de saberem para onde ir, quando ir e pedindo as condições para ir ao campo, o Senhor não deixará esses sem resposta. Mas, se persistirem, serão então atendidos no tempo dele. E, enquanto o milagre não acontece, não devemos viver desesperados, a ponto de desmaiarmos de terror pelas coisas que sobrevirão. Mas devemos prosseguir a nossa caminhada, estando preparados espiritualmente, pois assim, ainda que
caia o mundo, estaremos em paz com o Senhor. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. E caso você deseje começar a sua jornada em busca da preparação para a chuva serôdia, então, na tela final desse vídeo, os 2 primeiros vídeos da série Adventistas em Busca da Chuva Serôdia estarão lá. E é só você clicar em cima de algum deles para poder assistir, ok? Então, meus amigos, fiquem com Deus e com a companhia dos seus santos anjos e até a próxima.